Era uma noite de lua cheia, e a estrada que cortava o interior era longa e deserta. Muitos caminhoneiros evitavam aquele trecho, conhecido entre os veteranos como a Estrada das Sombras. As histórias eram abundantes, aparições misteriosas, vozes que sussurravam no rádio, principalmente a presença de entidades sombrias que pareciam vagar por ali à procura de algo ou alguém. João, um caminhoneiro experiente, estava ciente dos rumores, mas nunca foi de acreditar em lendas. Ele tinha passado por muitos caminhos difíceis, enfrentado tempestades e noites intermináveis, mas nada o havia preparado para aquela viagem. Passava da meia-noite quando ele decidiu parar para descansar. O motor do caminhão roncava enquanto ele estacionava na beira da estrada, e o silêncio que se seguiu foi esmagador. Não havia nenhum outro veículo, e a única luz que iluminava a área era do farol do caminhão. Quando João estava prestes a adormecer, ouviu um barulho. Era algo leve, como se alguém estivesse arranhando a lateral do caminhão. Despertando rapidamente, ele acendeu as luzes e olhou pelos espelhos. Nada, talvez fosse o vento, pensou, mas o silêncio voltou de forma perturbadora, como se o próprio ar estivesse carregado de algo invisível e maligno. Poucos minutos depois, o rádio CB do caminhão, que estava desligado, ligou-se sozinho com um chiado baixo e distorcido. De repente, uma voz grave e rouca ecoou pelo aparelho. Você está sozinho nesta estrada, mas não por muito tempo. João sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele pegou o rádio com mãos trêmulas, tentando responder, mas a voz desapareceu tão misteriosamente quanto havia surgido. O caminhoneiro olhou ao redor, esperando encontrar algum sinal de vida, mas tudo ao redor parecia estar morto, como se o próprio mundo ao seu redor tivesse sido drenado de vida. Com o coração acelerado, ele ligou o motor e decidiu continuar, sentindo uma presença pesada ao seu redor. Não tinha percorrido nem 5 minutos quando avistou, à beira da estrada, uma figura de mulher vestida de branco. A pele pálida refletia a luz dos faróis de maneira sobrenatural. Ela estava parada, imóvel, olhando diretamente para ele. Não pode ser real, pensou João, acelerando para passar direto. Mas quando seus olhos se focaram novamente no retrovisor, a mulher agora estava no meio da estrada, a cabeça levemente inclinada e os olhos negros, sem pupilas, fixos nele. O pânico tomou conta. Ele desviou o olhar e apertou o acelerador. Mas então, como se emergisse do nada, a cabine do caminhão foi invadida por um cheiro pútrido de enxofre. O volante ficou pesado, como se alguém estivesse puxando o controle. João sentiu o caminhão sacudir violentamente de um lado para o outro. De repente, risadas distorcidas e horrendas ecoaram dentro da cabine. A voz rouca do rádio voltou, mas agora parecia vir de todas as direções. Você é nosso. Foi então que ele viu no banco do passageiro algo que gelou seu sangue. Sentado ao seu lado, com um sorriso diabólico, estava um homem de pele enrugada e olhos totalmente negros. Suas mãos eram ossudas e suas unhas, longas e sujas, batiam no painel enquanto ele olhava fixamente para João. O terror foi demais. João freou bruscamente, saindo da estrada e parando no acostamento. O estranho desapareceu tão rapidamente quanto apareceu, mas as marcas de suas unhas permaneciam no painel, profundas e perturbadoras. Sem pensar 2 vezes, João ligou o caminhão de novo e dirigiu o mais rápido que pôde, os dedos tremendo no volante. Quando finalmente alcançou um posto de gasolina, já era de manhã. Outros caminhoneiros estavam lá, e ele desceu do caminhão, suando frio, e contou a história. Um silêncio se instalou no grupo, e os homens mais velhos trocaram olhares sérios. A Estrada das Sombras, disse um dos veteranos, quebrando o silêncio. Você não é o primeiro a ver isso. Dizem que quem passa por ali de madrugada encontra almas que fizeram pacto com o demônio. Elas aparecem para lembrar o preço de suas almas perdidas. João nunca mais passou por aquela estrada, mas os arranhões no painel do caminhão e a lembrança daquela figura de olhos negros o seguiram por toda a vida. E até hoje,
Nas paradas de caminhoneiros, ainda se ouve o eco de histórias como a de João, de almas que se perderam naquela estrada maldita, à espera de novas vítimas. Alguns meses se passaram desde aquela noite, e embora João tivesse evitado voltar à Estrada das Sombras, ele nunca conseguiu escapar completamente das lembranças aterradoras que o assombravam. Pesadelos começaram a atormentá-lo com frequência. Todas as noites, ele revivia aquele momento em que a figura sombria surgia no banco do passageiro, e a sensação de ser observado, mesmo em plena luz do dia, nunca o abandonava. João tentou seguir sua vida normalmente, mas algo dentro dele estava mudando. Os outros caminhoneiros começaram a notar. Ele, antes um homem forte e seguro de si, agora parecia constantemente cansado, abatido, como se estivesse sendo lentamente drenado de sua vitalidade. O terror que ele havia experimentado naquela estrada não ficou para trás. Era como se uma sombra invisível o seguisse por onde quer que fosse. Uma noite, em uma parada deserta de estrada, João encontrou um velho caminhoneiro que muitos chamavam de o Velho Santiago. Santiago era uma figura solitária, conhecida por suas histórias bizarras, segundo alguns, por ter um conhecimento obscuro sobre os mistérios da estrada. Curioso e já desesperado por respostas, João decidiu se aproximar. "Você viu as sombras, não foi?" disse Santiago, sem sequer levantar os olhos do cigarro que fumava. A pergunta inesperada fez o coração de João disparar. Ele não tinha contado a ninguém mais além dos caminhoneiros daquela primeira parada. "Eu vi algo naquela estrada, algo que não era deste mundo", respondeu João, a voz trêmula. Santiago soltou uma risada baixa e fria, como se a situação fosse algo comum para ele. "Esses demônios que você encontrou não são apenas aparições. Eles estão presos àquela estrada. Cada um deles, um espírito perdido de uma alma que vendeu tudo por riqueza, poder ou amor. Aqueles que fazem o pacto são condenados a vagar pela eternidade, buscando companhia para o inferno que criaram para si mesmos." Ele fez uma pausa, encarando João com olhos cansados, mas intensos. "Você os atraiu, João. Eles sentiram algo em você, um vazio, uma fraqueza. E agora, você está marcado." João sentiu um calafrio correr pela espinha. A marca, os pesadelos, a sensação de que algo seguia, tudo fazia sentido. Ele não estava apenas traumatizado, ele havia se tornado parte daquele pesadelo. "Há uma maneira de se livrar disso?" perguntou João, quase implorando por uma resposta. Santiago deu uma tragada longa e profunda no cigarro, e seus olhos escureceram. "A única maneira de se livrar de uma marca como essa é enfrentá-los, voltar para a estrada, encarar as sombras e renegá-las. Mas..." Ele fez uma pausa, olhando para o vazio da noite ao redor. "Poucos têm coragem de voltar, e aqueles que o fazem quase nunca retornam os mesmos." O conselho do velho ressoou na mente de João durante dias. Ele sabia que precisava fazer algo. As visões, os pesadelos, o sentimento de estar sendo sugado por uma escuridão invisível só pioravam. Até que, uma noite de insônia, ele tomou sua decisão. Com um nervosismo crescente, João preparou-se para retornar à Estrada das Sombras. Sua mente estava inundada de terror, mas ele sabia que, se não enfrentasse aquilo, acabaria consumido pela loucura. Ele ligou o caminhão e dirigiu, cada quilômetro mais pesado do que o anterior, até que os sinais familiares daquela estrada maldita surgiram no horizonte. A noite estava excepcionalmente escura, e a lua, que na última vez estava cheia, agora estava oculta por densas nuvens. Quando João entrou no trecho mais isolado da estrada, o rádio começou a chiar novamente. O chiado foi se intensificando até que, de repente, aquela voz rouca e familiar voltou. "Eu sabia que você voltaria." João sentiu o pânico se infiltrar novamente, mas desta vez, ele não desviou os olhos. Ele estava determinado. A estrada à sua frente parecia se distorcer, as sombras se alongavam e, de repente, a mulher de branco apareceu novamente, parada no meio da estrada. Seus olhos negros, vazios,
O fitavam, mas João não parou. Ele acelerou em sua direção, sentindo a tensão no ar aumentar. Quando passou por ela, uma força invisível pareceu agarrar o caminhão, sacudindo-o violentamente. O rádio explodiu em uma cacofonia de risadas distorcidas e gritos agudos, e, no espelho retrovisor, ele viu o mesmo homem de olhos negros aparecer. Desta vez, ele não estava sorrindo. Seu olhar era de pura fúria. "Você não pode escapar." A voz demoníaca rugiu, preenchendo a cabine. O caminhão começou a perder o controle, mas João segurou firme no volante, gritando de volta: "Eu renego você. Você não tem poder sobre mim." O ar ao seu redor pareceu vibrar, e as sombras que cercavam o caminhão começaram a se dissipar lentamente, como fumaça sendo levada pelo vento. "O radio fireman se silencia, e a figura demoníaca desapareceu no espelho." João continuou dirigindo, ofegante e exausto, até finalmente cruzar o limite da estrada. A sensação de opressão desapareceu, e ele soube que havia vencido. Mas, enquanto ele se afastava da estrada das sombras, uma última frase sussurrada ecoou em seus ouvidos: "Isso ainda não acabou." Mesmo após escapar, João sabia que aquela estrada guardava segredos sombrios que jamais o deixariam em paz. Os meses seguintes após a fuga da estrada das sombras foram de uma calma tensa para João. Ele tentou retomar sua rotina, mas nada mais parecia ser como antes. Havia sempre uma sensação de que algo estava errado, como se uma sombra invisível o observasse de longe. Cada viagem noturna era acompanhada por um medo latente, uma desconfiança de que aquela voz demoníaca poderia retornar a qualquer momento. Apesar de sua aparente vitória, João sabia que estava sendo vigiado. Certas noites, ele acordava suado, com o som distante de risadas demoníacas ecoando em seus ouvidos. Outras vezes, as luzes do caminhão piscavam sem explicação, ou ele sentia uma presença no banco do passageiro, uma figura invisível que o fazia sentir-se observado. Ele começou a perceber que algo seguia, não de forma física, mas em seus pensamentos, em seus sonhos. Era como se a estrada estivesse viva dentro dele, e aqueles demônios que ele encontrou ainda tivessem uma conexão com sua alma. Em uma noite particularmente sombria, enquanto João se preparava para mais uma longa viagem, ele percebeu que algo estava estranho no ar. Havia uma sensação de peso, como se o ambiente estivesse denso, e o vento sussurrava algo inaudível. Ele ignorou a sensação e seguiu viagem. Mas logo que entrou na estrada deserta, o rádio do caminhão começou a chiar novamente. Desta vez, porém, não havia palavras ou vozes distorcidas. Apenas um chiado persistente que parecia aumentar conforme ele avançava. O pânico começou a crescer dentro de João, e ele sentiu seu coração disparar. Foi então que, ao olhar para o retrovisor, ele viu algo que o fez quase perder o controle do veículo. Atrás dele, no meio da estrada, as sombras se moviam, formando uma figura alta e esquelética. Seus olhos brilhavam em um vermelho intenso, e suas mãos alongadas apontavam diretamente para João. A visão era aterradora, mas João sabia que não podia parar. Ele acelerou, tentando fugir daquela aparição, mas quanto mais rápido ele ia, mais próximo parecia estar. De repente, o caminhão deu um solavanco violento, como se algo tivesse atingido por trás. João quase perdeu o controle, e o rádio começou a emitir ruídos distorcidos, misturados com o som de uma risada sinistra. Ele sabia que a entidade da estrada havia voltado. "Você achou que poderia escapar para sempre. A voz demoníaca ecoou desta vez claramente. Eu estou sempre aqui, João. Sempre." João sentiu uma onda de desespero tomar conta de si. Ele tentou ignorar a voz, manter os olhos na estrada, mas a sensação de ser caçado era esmagadora. O caminhão começou a tremer, e o ar dentro da cabine parecia ficar mais frio, quase congelante. Foi então que ele ouviu algo que fez seu sangue gelar. Ao seu lado, no banco do passageiro, uma risada baixa e gutural se formou no ar, e lentamente uma figura começou a tomar forma. Era o mesmo homem de olhos negros,
a criatura que ele havia enfrentado meses atrás. Mas desta vez, ele estava mais próximo, e seu sorriso era ainda mais ameaçador. Você não pagou sua dívida, João. E agora? A criatura sussurrou, inclinando-se para ele. É hora de acertarmos as contas. Desesperado, João tentou manter o controle do caminhão, mas algo puxava, como se uma força invisível estivesse tentando tirá-lo da estrada. Ele sabia que estava à beira de algo pior do que a morte. Sentiu que sua alma estava sendo sugada, e o terror tomou conta de cada célula do seu corpo. Sem pensar, João gritou: Eu renego você. Renego seu poder. Você não pode me levar. A figura demoníaca riu, um som baixo e cruel, e respondeu: Renegar não é o suficiente. Você já está marcado. O pacto foi selado naquela noite, e agora você pertence a mim. Antes que pudesse reagir, o caminhão foi puxado violentamente para o lado da estrada, tombando e se chocando contra o solo com um estrondo ensurdecedor. O mundo de João girou, e por um momento ele ficou desorientado. O rádio parou de chiar, e o silêncio absoluto caiu sobre a estrada. Com esforço, ele abriu os olhos, a dor se espalhando por todo o corpo. Estava preso nos destroços do caminhão, mas algo estava errado. Ao olhar para o céu, ele viu que as estrelas estavam completamente apagadas e uma escuridão absoluta cobria tudo ao seu redor. Foi então que ele o viu de novo, a figura sombria, mais próxima do que nunca, agora sorrindo de uma forma monstruosa. Agora, João, você é meu. A risada da criatura ecoou pela estrada deserta, enquanto João sentia seu corpo ser envolvido por uma escuridão sufocante. Sabia que não havia mais escapatória. Estava condenado, e a estrada que o amaldiçoara agora o consumia por completo. E assim, João desapareceu naquela noite. Os destroços do caminhão foram encontrados dias depois, mas seu corpo nunca foi localizado. Alguns caminhoneiros dizem que, se você passar pela Estrada das Sombras em uma noite sem número lua, pode ver um caminhão ao longe, dirigindo sem motorista, com o rádio chiando incessantemente. E, se você ouvir com atenção, pode até escutar a risada daquela criatura infernal, sempre à espera da próxima alma a ser marcada. Desde aquela noite, a lenda da Estrada das Sombras se espalhou entre os caminhoneiros de todo o país. Muitos evitam passar por lá, especialmente durante a madrugada, quando as aparições demoníacas são mais frequentes. Os mais corajosos, ou talvez os mais desesperados, arriscam a travessia, sempre com o temor de encontrar o caminhão amaldiçoado de João, agora um fantasma na escuridão, eternamente condenado a vagar pela estrada. Dizem que, se o rádio do seu caminhão começar a chiar sem explicação ou se um frio sobrenatural tomar conta da cabine, é hora de parar e rezar, porque João e as forças que o perseguem podem estar se aproximando. Aqueles que ousaram ignorar esses sinais desaparecem sem deixar rastro, tragados pela escuridão, como João foi naquela noite fatídica. A estrada, por sua vez, continua implacável, alimentando-se de novas vítimas. E o que antes era apenas um boato, se transformou em uma certeza terrível. O pacto com o diabo cobra seu preço, e para aqueles que ousam desafiar o destino, a estrada se torna um caminho sem volta, onde o terror não tem fim e a alma nunca encontra paz. Assim, a Estrada das Sombras permanece como um aviso sombrio. Nem todo o pacto pode ser quebrado, e algumas marcas são eternas. Há uma estrada no interior do país, deserta e cercada por uma floresta densa, que ganhou fama entre os caminhoneiros como um lugar amaldiçoado. Aqueles que conhecem bem o caminho evitam atravessá-la à noite, e quem ousa, raramente fala sobre o que viu. Alex, um caminhoneiro experiente, se recusava a acreditar nessas histórias, até que teve sua própria experiência, algo tão aterrorizante que nunca mais foi o mesmo. Era uma madrugada de lua minguante quando Alex foi forçado a pegar a rota da Estrada do Silêncio, como os motoristas costumavam chamá-la.
Ele havia saído tarde demais de seu último ponto de entrega e não tinha escolha. Precisava cruzar aquela estrada deserta para chegar a tempo no destino. O rádio do caminhão falhava constantemente. A temperatura caía a cada quilômetro e o silêncio da noite era opressor. Enquanto avançava pela estrada mal iluminada, Alex começou a notar algo estranho. O reflexo dos faróis parecia não atingir o horizonte, como se a escuridão estivesse engolindo a luz. A paisagem ao redor se tornava cada vez mais distorcida. Ouvia-se o som do vento, mas as árvores permaneciam imóveis, criando um cenário surreal e perturbador. Foi então que ele o viu. A figura apareceu no meio da estrada, a alguns metros à frente, parada e encarando o caminhão. Alex freou bruscamente, fazendo os pneus cantarem e o veículo balançar violentamente. Seu coração acelerou e ele instintivamente tentou desviar o olhar, mas algo naquela presença o forçava a encará-la. A figura era alta, envolta em uma névoa negra e espessa, como se fosse feita de pura sombra. Seus olhos, 2 pontos vermelhos brilhantes, perfuravam Alex com uma maldade indescritível. Ele tentou ligar o rádio, buscar algum som para se confortar, mas tudo que ouviu foi uma estática pesada, misturada com sussurros distantes. Sem aviso, a criatura se aproximou com uma velocidade sobrenatural. Em um piscar de olhos, estava ao lado da janela do motorista. Alex ficou paralisado, incapaz de se mexer, enquanto sentia o frio gélido invadir a cabine. De repente, a figura começou a bater no vidro, mas o som não era o de um toque físico. Era como se o vidro estivesse vibrando com gritos que vinham de dentro de sua própria mente. Desesperado, Alex tentou ligar o caminhão novamente. Seus dedos tremiam, o suor escorria por sua testa e o pavor o dominava completamente. Quando finalmente o motor rugiu, ele acelerou, atropelando o que quer que estivesse à sua frente. Mas, ao invés de sentir o impacto, a criatura simplesmente desapareceu. A estrada à sua frente parecia mais escura e interminável. O que antes era uma rota conhecida agora se tornava um labirinto de sombras. Alex olhou pelo retrovisor e viu, ao longe, algo ainda mais aterrorizante. Várias figuras semelhantes à primeira, todas observando seu caminhão, com os olhos brilhantes e demoníacos. Ele sabia que elas o estavam seguindo. Por quilômetros, Alex foi perseguido por aquelas presenças. Às vezes, ele sentia o caminhão balançar, como se algo tentasse subir na carroceria. Em outros momentos, via as sombras passarem ao lado, deslizando pela estrada em uma velocidade que desafiava qualquer lógica. Ao chegar na cidade mais próxima, suado e em choque, Alex estacionou o caminhão e desceu tremendo, incapaz de compreender o que acabará de viver. Quando contou sua história no posto de gasolina, os outros caminhoneiros apenas balançaram a cabeça sem surpresa. Um deles se aproximou e sussurrou: "A estrada do silêncio não perdoa ninguém, Alex. Você viu os demônios que aguardam? Agora, eles virão atrás de você." Desde aquela noite, Alex nunca mais foi o mesmo. Ele largou as estradas, incapaz de enfrentar novamente o terror que presenciou. E, de tempos em tempos, mesmo em sua casa, ele jura ouvir sussurros vindos da escuridão, lembrando de que as criaturas da estrada ainda estão lá, esperando por ele. Após aquela noite, Alex passou a viver em um estado constante de alerta. A cada barulho estranho ou sensação de frio repentino, ele sentia que algo ou alguém o observava das sombras. Ele se afastou dos amigos e da família, temendo que suas histórias fossem recebidas com descrença ou que, de alguma forma, o mal que o perseguia se espalhasse para aqueles que amava. Os pesadelos eram constantes, sempre voltando àquela maldita estrada, revivendo a perseguição incessante pelos demônios que ele viu. Um mês se passou e, apesar de ter abandonado a vida de caminhoneiro, Alex ainda ouvia histórias de outros motoristas que diziam ter cruzado com algo sobrenatural na estrada do silêncio. As descrições variavam, mas sempre havia uma constante: as figuras sombrias de olhos vermelhos, como aquelas que ele havia visto. Isso o perturbava ainda mais,
pois confirmava que ele não estava louco, o que ele viu era real, e muitos outros estavam sendo caçados por aquelas entidades demoníacas. Certa noite, após uma dessas recorrentes noites de pesadelo, Alex acordou no meio da madrugada, suando frio. Seu quarto estava envolto em uma escuridão densa, e ele imediatamente sentiu que algo estava errado. O silêncio era opressor, como na estrada. O relógio ao lado da cama marcava exatamente 3h33 da manhã. Sentado na cama, ele começou a ouvir um leve arranhar vindo da porta de seu quarto. Seu coração disparou. Com relutância, ele se levantou, tentando acalmar a si mesmo com a ideia de que era apenas sua imaginação pregando peças. Mas, quando abriu a porta, um vento gélido atravessou o corredor. As luzes da casa começaram a piscar e o arranhar ficou mais alto. Era como se algo estivesse dentro de sua casa, rasgando as paredes com unhas invisíveis. Alex tentou acender as luzes, mas o interruptor não respondia. O medo paralisante o dominou novamente, e ele começou a caminhar lentamente pelo corredor, guiado apenas pelo fraco brilho da lua que entrava pelas janelas. Quando chegou à sala, ele viu algo que o congelou no lugar. De pé, no canto mais escuro da sala, estava uma figura que ele reconheceu imediatamente. Era o mesmo ser da estrada. Os olhos vermelhos brilhantes perfuravam sua alma. A criatura, dessa vez, estava mais próxima, mais real do que nunca. Sua forma se retorcia e parecia se fundir com as sombras, e os sussurros encheram a cabeça de Alex, palavras incompreensíveis, mas carregadas de pura maldade. A figura então avançou lentamente, e Alex sentiu o chão sob seus pés desaparecer. Ele caiu de joelhos, incapaz de resistir ao peso daquela presença maligna. A criatura se aproximou, agora quase tocando-o, e ele ouviu sua voz, baixa e distorcida, como um eco vindo das profundezas. Você pensou que poderia fugir, mas a estrada não esquece seus viajantes. Está na hora de saldar sua dívida. As palavras o atingiram como uma faca. Alex tentou se mover, gritar, fazer qualquer coisa, mas seu corpo não obedecia. A criatura estendeu uma mão esquelética, tocando sua testa com um dedo gelado, e naquele momento, Alex foi tomado por visões terríveis. Ele viu a estrada novamente, viu outros motoristas sendo perseguidos, mas, desta vez, viu o próprio reflexo no espelho do caminhão, com olhos vermelhos como os dos demônios. Então, tudo ficou preto. Quando Alex finalmente recuperou a consciência, estava deitado no chão da sala. O relógio marcava 4h da manhã. Ele estava sozinho, mas o terror permanecia. O ar ainda estava frio, e o silêncio ensurdecedor. Ele sabia que o que aconteceu não era apenas um pesadelo. A partir daquele dia, Alex não foi mais o mesmo. Ele desapareceu da vida pública, vivendo em reclusão, temendo o momento em que aquelas criaturas da estrada voltariam para cobrar o que haviam prometido. Nos raros momentos em que foi visto, ele parecia uma sombra do homem que era antes, sempre olhando por cima do ombro, como se estivesse sendo seguido. Alguns dizem que, de tempos em tempos, podem ver seu caminhão abandonado parado em postos de gasolina, com os faróis ligados, mas sem ninguém ao volante. A estrada o havia marcado, e agora ele pertencia a ela, para sempre. Anos se passaram desde o desaparecimento de Alex, mas as histórias sobre ele continuaram a circular entre os caminhoneiros que atravessavam as estradas mais remotas do país. Em bares de beira de estrada e postos de gasolina, falavam de Alex, o condenado, como ele passou a ser conhecido. Para muitos, ele se tornou uma lenda sombria, um aviso para aqueles que ousavam dirigir tarde da noite nas rodovias esquecidas. Certa noite, um grupo de caminhoneiros estava reunido em um posto de descanso. Entre risos e conversas sobre suas rotas, o assunto de Alex foi trazido à tona por um motorista mais velho, que jurava ter visto o caminhão abandonado do colega em um posto na estrada que levava à temida Estrada do Silêncio. Eu estava passando por lá, logo após a meia-noite. Começou o velho caminhoneiro, acendendo um cigarro com mãos trêmulas.
O lugar estava vazio, como sempre, mas vi os faróis de um caminhão estacionado perto da bomba de gasolina. Não dei muita atenção até perceber que o motor estava ligado, mas não havia ninguém dentro. Os outros motoristas ao redor ficaram em silêncio, atentos a cada palavra. Quando parei meu caminhão e saí para dar uma olhada, senti um frio que não era natural. O ar ficou denso, pesado, como se algo invisível estivesse me observando. Foi então que vi o nome no para-brisa do caminhão: Alex. Ele fez uma pausa, tragando o cigarro profundamente antes de continuar. Eu tentei me afastar, mas os faróis começaram a piscar. Foi aí que ouvi. Ouvi o quê? Perguntou um dos caminhoneiros mais jovens, com a voz vacilante. Sussurros, respondeu o velho, com os olhos arregalados. Palavras que não faziam sentido, mas que traziam uma promessa de algo terrível. Era como se o próprio caminhão estivesse vivo, assombrado pela presença do Alex. O clima ao redor da fogueira ficou sombrio, e o vento começou a soprar forte, balançando os galhos das árvores próximas. Os caminhoneiros se entreolharam, inquietos. Mesmo os mais céticos sabiam que algumas histórias tinham um fundo de verdade, especialmente nas estradas escuras e desoladas do interior. Naquela mesma noite, um dos caminhoneiros do grupo, chamado Marcos, decidiu que iria investigar por conta própria. Ele era conhecido por ser corajoso, sempre zombando dos relatos sobrenaturais que ouvia. Se Alex está por aí, vou encontrá-lo, disse com um sorriso desafiador, enquanto subia em seu caminhão e partia para a estrada do silêncio. Horas se passaram, e Marcos não deu sinal de vida. No rádio CB, os outros caminhoneiros tentaram contatá-lo, mas só ouviam estática e, ocasionalmente, uma risada distante, como se algo estivesse interferindo nas frequências. Perto das 3 da manhã, um ruído estranho invadiu o rádio. Era uma voz familiar, mas distorcida, como se viesse de um lugar muito distante. Não deviam ter vindo. Ele está comigo agora, sussurrou a voz, seguida por um longo silêncio. Naquela madrugada, o caminhão de Marcos foi encontrado estacionado ao lado da estrada, com os faróis piscando, exatamente como o caminhão de Alex havia sido descrito. No assento do motorista, porém, não havia ninguém. Apenas o rádio ainda chiava, e o relógio do painel marcava exatamente 3h33 da manhã. Desde então, ninguém mais ousa dirigir por aquela estrada depois do anoitecer. A lenda de Alex, o condenado, continua a crescer, alimentada pelos desaparecimentos inexplicáveis e pelos relatos de faróis piscando no meio da noite. Alguns dizem que Alex agora é um dos guardiões da estrada, um servo das entidades que o assombram. E todos os que cruzam seu caminho, como Marcos, acabam se tornando parte do mesmo destino sombrio. O que fica claro para aqueles que ouvem essas histórias é que a estrada não é apenas um lugar físico, mas uma passagem para algo muito mais sinistro. E uma vez que você a cruza, não há como voltar. A lenda de Alex, o condenado, espalhou-se como um incêndio entre os caminhoneiros. A cada novo desaparecimento, as histórias ganhavam mais força, e a estrada do silêncio passou a ser evitada por todos que conheciam seu perigo. Poucos ousavam se aproximar, e os que ainda se aventuravam eram considerados tolos ou desesperados. Os relatos de faróis piscando à distância, caminhões abandonados com motores ligados e sussurros vindos do rádio se tornaram comuns. Ninguém sabia ao certo o que havia naquela estrada ou se Alex estava realmente lá, preso entre o mundo dos vivos e o inferno que ele havia invocado ao fazer seu pacto. Alguns caminhoneiros mais velhos, ao contar suas experiências, diziam que Alex ainda estava dirigindo, eternamente condenado a vagar pelas estradas, pagando o preço de sua ambição. Eles acreditavam que aqueles que cruzassem seu caminho também seriam arrastados para a escuridão. Outros, porém, temiam algo ainda pior, que a estrada em si fosse amaldiçoada, um portal para um inferno pessoal, onde aqueles que procuravam riquezas ou sucesso nas estradas acabariam encontrando o mesmo destino trágico de Alex. Hoje, as noites na estrada são mais silenciosas do que nunca.
E todos que passam por ali, ao verem os faróis piscando à distância, aceleram o coração e rezam em silêncio, esperando não cruzar com a sombra de Alex, pois aqueles que o encontram ouvem o mesmo sussurro final, ecoando no vento gelado da madrugada. Você fez sua escolha. Agora, pague o preço. A estrada nunca perdoa, e Alex, o condenado, ainda espera por novas almas. Helena era uma caminhoneira experiente, com mais de 20 anos de estrada. A vida no volante nunca a assustara, até a noite em que atravessou a rodovia das sombras, um trecho isolado e repleto de histórias sombrias. Ela sempre ouvirá os relatos, mas nunca acreditara de verdade. Pelo menos, até aquela fatídica viagem. Era uma madrugada fria, e a neblina pesada fazia com que os faróis de seu caminhão iluminassem apenas poucos metros à frente. O silêncio ao redor era esmagador, e o motor parecia ser o único som que existia naquele vazio. De repente, o rádio chiou. Helena ajustou os controles, mas só ouviu estática. Foi então que uma voz rouca e baixa surgiu no meio da frequência. Você não deveria estar aqui. Ela desligou o rádio imediatamente, um arrepio subindo por sua espinha. Tentou se concentrar na estrada, mas o clima parecia mudar drasticamente. A temperatura dentro da cabine despencou, e Helena sentiu-a ficar denso, pesado. A cada curva, ela tinha a estranha sensação de estar sendo observada. Foi quando avistou, à frente, uma figura de pé na lateral da estrada. A primeira impressão era de que se tratava de uma pessoa pedindo carona, envolta em um casaco escuro. Mas, à medida que se aproximava, Helena percebeu que aquilo estava errado. A figura era alta demais, seus traços indistinguíveis na escuridão. Mesmo assim, ela conseguiu ver olhos brilhantes, vermelhos como brasas, encarando-a. Seu instinto gritou para não parar, mas, contra a sua vontade, sua mão moveu-se até o freio. O caminhão desacelerou e parou alguns metros à frente da figura. O Pavertomo Canada Helena. Algo invisível a forçava a sair do caminhão. Suas mãos tremiam enquanto abria a porta, os pés tocando o asfalto gélido. Sem entender por quê, ela caminhou até a figura, que permanecia imóvel, emanando uma presença opressora. Quando estava a poucos passos de distância, ela percebeu que a criatura tinha garras escuras e retorcidas, e suas roupas pareciam mais com uma manta de escuridão do que com tecido. A figura então sorriu, um sorriso largo demais, que parecia se estender além do rosto humano. Você está no lugar certo, na hora errada, murmurou a criatura, a voz ecoando em sua cabeça, sem que seus lábios se mexessem. O medo a paralisava. Mas, de alguma forma, Helena conseguiu dar um passo para trás, tentando recuar. Quando voltou para o caminhão, o rádio ligou sozinho. Agora, vozes diferentes falavam em uma língua antiga e desconhecida, e o motor roncava furiosamente, como se estivesse sob o controle de algo maligno. Helena entrou no veículo, seus dedos trêmulos lutando para dar partida e acelerar. Assim que o fez, os faróis do caminhão iluminaram novamente a estrada, e a figura desapareceu como se nunca estivesse lá. Mas o tormento estava longe de terminar. Pelas horas seguintes, enquanto ela dirigia em pânico pela estrada deserta, sombras dançavam à beira da estrada, sempre acompanhando o caminhão. As vozes no rádio continuavam, cada vez mais altas, até se transformarem em gritos agonizantes. O ar dentro da cabine parecia respirar com vida própria, sufocante, como se estivesse sendo invadida por algo invisível. Ao longe, Helena viu luzes de outro caminhão. Desesperada, buzinou, piscando os faróis para chamar a atenção do outro motorista. Quando o caminhão passou por ela, porém, ela viu que não havia motorista. No banco, apenas uma sombra sentada, com olhos tão vermelhos quanto o inferno. Ela tentou não olhar, mas a criatura virou a cabeça para ela, sussurrando: "Você não pertence a este mundo ainda." Quando finalmente conseguiu deixar a rodovia das sombras, Helena estacionou no posto mais próximo e desabou, trêmula, chorando.
Aquela noite mudou sua vida para sempre. Nunca mais pegou aquela estrada e sempre alertava os outros caminhoneiros. Cuidado com a rodovia das sombras. Às vezes, o que você encontra lá não é deste mundo e pode estar esperando por você. Até hoje, Helena evita falar sobre o que viu naquela noite, mas os olhos vermelhos da criatura e a voz demoníaca no rádio ecoam em seus pesadelos. Ela sabe que não foi só uma visão ou uma alucinação da estrada. Ela havia cruzado com algo real, algo maligno, que esperava e que, de alguma forma, estava sempre à espreita, esperando para levar quem ousasse voltar. O nome da estrada ainda é falado em voz baixa pelos caminhoneiros mais antigos. Alguns acreditam que é uma lenda, mas Helena sabe que não é. Mesmo anos depois daquela noite, Helena nunca conseguiu apagar da memória os detalhes terríveis daquela estrada. A cada viagem, por mais que evitasse a rodovia das sombras, ela sentia uma presença estranha, como se algo estivesse sempre observando-a de longe, espreitando. Muitos caminhoneiros que cruzavam aquele trecho contavam histórias similares, mas poucos tinham experimentado algo tão aterrador quanto Helena. Certa noite, enquanto parava em um posto de gasolina para descansar, ela conheceu um velho caminhoneiro chamado Joaquim, que estava sentado em um canto, silencioso e de olhar distante. Ele tinha a expressão de alguém que sabia muito mais do que gostaria. Algo no olhar dele chamou a atenção de Helena, que, mesmo relutante, se aproximou e começou a conversar. Aos poucos, entre cigarros e goles de café amargo, Joaquim revelou que também já tinha passado pela mesma estrada maldita. "Você viu? Não foi?" perguntou ele, sem rodeios. Helena sentiu um calafrio descer pela espinha, mas assentiu lentamente. "Sim", respondeu, com a voz baixa. "Aquela coisa, aqueles olhos. Não sei o que era, mas parecia estar me esperando." Joaquim deu uma tragada longa no cigarro e sua mão, visivelmente trêmula, entregava o medo que ele ainda carregava. "Vi a mesma coisa, muitos anos atrás. Naquela noite, perdi meu parceiro de estrada. Ele desapareceu sem deixar rastro. O caminhão dele foi encontrado vazio, na mesma estrada, mas ele nunca mais." Helena ficou em silêncio, tentando absorver a gravidade das palavras. A sensação de que algo muito maior estava em jogo a perturbava. Joaquim continuou, a voz rouca e hesitante. "Aquela estrada não é só uma estrada. Há algo antigo ali, algo que se alimenta do medo. Ouvimos falar de pactos, de almas vendidas, de caminhoneiros que desapareceram sem explicação. Aquela criatura, aquele demônio, é só o mensageiro. Ele escolhe quem atravessa e quem nunca mais volta." O coração de Helena batia forte no peito. As histórias começavam a se encaixar, formando um quadro ainda mais sinistro do que ela jamais imaginara. E então Joaquim disse algo que a deixou ainda mais apavorada. "Quando você o vê, não é o fim, é o começo. Ele te marcou. E, um dia, vai voltar para cobrar a dívida." Helena tentou ignorar aquilo, mas o velho caminhoneiro parecia saber exatamente do que estava falando. A inquietação aumentava conforme as palavras ecoavam na mente dela. E se ele estivesse certo? E se aquele encontro não fosse apenas um susto, mas o prelúdio de algo pior? Os dias se passaram, e Helena continuava suas viagens, sempre com o olhar desconfiado para as sombras ao redor. As noites eram longas, e os pesadelos constantes. Ela via os olhos vermelhos do demônio em cada reflexo, ouvia a voz sussurrando promessas de destruição no som do vento. Quanto mais tentava esquecer, mais aquilo a consumia. Então, em uma madrugada sombria, enquanto atravessava outra rodovia deserta, a temperatura despencou subitamente, e o rádio do caminhão começou a chiar, como na primeira vez. Aquele frio gelado tomou conta da cabine, e Helena soube, no fundo da alma, que ele havia voltado. O rádio chiou mais alto, e a mesma voz rouca se fez ouvir. "Eu disse que voltaria. A dívida ainda não foi paga."
Helena pisou fundo no acelerador, o desespero tomando conta dela. As sombras ao redor da estrada começaram a se mover, distorcendo-se em formas grotescas, e os olhos vermelhos apareceram novamente, desta vez no espelho retrovisor. Ela sabia que não podia escapar. Não dessa vez. No fim daquela estrada, Helena desapareceu. Seu caminhão foi encontrado abandonado, vazio, com as portas abertas e o motor ainda quente. Não havia sinais de luta, nem de qualquer explicação racional. Apenas o rádio, que repetia a mesma estática incessante, e uma última mensagem gravada, que foi descoberta mais tarde. Ele voltou. Não há escapatória. Assim, Helena tornou-se mais uma das lendas que assombram a rodovia das sombras, mais uma história contada entre os caminhoneiros nos postos de estrada, na esperança de que suas palavras possam servir de aviso para os outros. Mas todos sabem, no fundo, que quando aquela presença demoníaca escolhe sua próxima vítima, não há prece, amuleto ou aviso que possa salvá-la. Depois do desaparecimento de Helena, a rodovia das sombras continuou a ser um lugar de pesadelos e histórias sussurradas. O mistério envolvendo a estrada se espalhou rapidamente entre os caminhoneiros e locais, cada um com suas próprias versões dos eventos e teorias sobre o que havia ocorrido com a caminhoneira. Um ano depois, a estrada parecia ainda mais sinistra. As sombras que se arrastavam ao longo da rodovia pareciam mais espessas e os sussurros mais intensos. Os relatos de encontros com o demônio se tornaram mais frequentes, e a história de Helena se tornou um aviso sombrio para todos que se aventuravam por ali. Certa noite, um jovem caminhoneiro chamado Lucas estava viajando sozinho pela estrada, ignorando os avisos de seus colegas mais experientes. Ele estava determinado a entregar uma carga valiosa a tempo, sem se deixar impressionar pelas histórias sobre a rodovia das sombras. Mas, como muitos antes dele, Lucas não estava preparado para o que o aguardava. À medida que a noite avançava, Lucas começou a notar que algo estava errado. O céu escureceu rapidamente e uma névoa espessa começou a se formar, cobrindo a estrada. O rádio do caminhão começou a emitir uma estática intermitente e as luzes dos faróis piscavam de forma errática. Lucas tentou manter a calma, mas o desconforto crescente era inescapável. Ele viu o primeiro sinal de que algo estava errado quando notou uma figura à beira da estrada. Era uma mulher vestida de branco, com os olhos escondidos sob uma sombra escura. Lucas freou bruscamente, e a figura desapareceu tão rapidamente quanto havia aparecido. Seu coração estava acelerado, e ele sentiu uma sensação de frio penetrante que parecia estar vindo de dentro do caminhão. Sem saber o que fazer, Lucas decidiu continuar dirigindo, mas o pânico começava a tomar conta. A estrada parecia se estender indefinidamente, e as sombras ao redor pareciam ganhar vida. Então, ele viu algo que fez seu sangue gelar, uma silhueta escura se aproximando de seu caminhão, flutuando sobre o asfalto com uma agilidade sobrenatural. Os olhos vermelhos começaram a brilhar intensamente, iluminando a cabine do caminhão com uma luz sinistra. A mesma voz rouca e ameaçadora que Helena havia ouvido soou novamente, mais próxima do que nunca. Você se atreveu a desconsiderar os avisos. Agora, a dívida será cobrada. Lucas tentou acelerar, mas parecia que o caminhão estava sendo puxado para trás, como se algo invisível estivesse segurando-o. Ele se deu conta de que estava em uma batalha desesperada pela sobrevivência. A névoa se adensou e o frio se intensificou, tornando o ar quase irrespirável. Desesperado, ele gritou por ajuda e tentou usar o rádio para pedir socorro, mas a estática era tão alta que ele mal conseguia ouvir sua própria voz. Então, ele viu a figura demoníaca aparecer ao seu lado, seus olhos vermelhos brilhando com uma malícia pura. A presença era esmagadora, uma força opressiva que parecia drená-lo. Lucas sentiu a mão do demônio tocar o seu rosto, um frio agonizante que parecia queimar sua pele. Ele sabia que estava a um passo da morte quando, de repente, o caminhão deslizou para fora da estrada e caiu em uma vala. O impacto foi suficiente para fazer o demônio desaparecer temporariamente, e a névoa se dissipou. Ele estava em choque e mal conseguia se mover.
mas conseguiu sair do caminhão e rastejar para longe da estrada. Ele viu as luzes de um posto de gasolina distante e se arrastou até lá, pedindo ajuda aos funcionários aterrorizados. Seu caminhão estava destruído, e ele não tinha ideia de como havia escapado da força demoníaca que o atacara. Lucas nunca mais dirigiu na rodovia das sombras. Ele deixou o trabalho de caminhoneiro e se afastou de tudo o que tinha a ver com a estrada maldita. Seus colegas ainda falam sobre ele, com alguns acreditando que sua história é um aviso para aqueles que ignoram os perigos e os mistérios da estrada. A rodovia das sombras continua a ser um lugar de terror, onde as aparições demoníacas são apenas uma das muitas ameaças. Aqueles que cruzam esse trecho desolado nunca sabem se voltarão, e as histórias de quem já enfrentou o horror continuam a assombrar as noites dos caminhoneiros, como uma advertência eterna de que, às vezes, não há escape para o mal que se esconde na escuridão. As semanas e meses seguintes trouxeram um silêncio inquietante à rodovia das sombras. O posto de gasolina onde Lucas buscou abrigo tornou-se um ponto de parada para os caminhoneiros que, curiosos e assustados, tentavam descobrir mais sobre o que acontecia naquela estrada amaldiçoada. Os relatos de aparições e experiências sobrenaturais não diminuíram. Ao contrário, os contos de terror apenas se intensificaram com o tempo. A história de Lucas, agora um aviso sombrio entre os caminhoneiros, era contada com uma mistura de ceticismo e medo. Muitos ainda acreditavam que a estrada estava marcada por algo além da compreensão humana. As histórias variavam desde encontros com figuras fantasmagóricas até estranhas visões que apareciam em pleno caminho. O medo do desconhecido mantinha os motoristas longe da rodovia das sombras, e aqueles que tinham a coragem de atravessá-la faziam-no com uma sensação de ansiedade constante. O posto de gasolina onde Lucas havia se refugiado também entrou para a lenda local. Alguns afirmavam que o local agora era assombrado, com relatos de luzes piscando sozinhas, sussurros na escuridão e uma presença inquietante que parecia se manifestar nas horas mais profundas da noite. Os funcionários, sempre com uma expressão de cautela, recusavam-se a falar sobre o que realmente acontecia por trás das portas. Com o tempo, a estrada se tornou um mito urbano, uma história para fazer os calafrios subirem e para lembrar os viajantes dos perigos do desconhecido. Embora a rodovia continuasse a ser usada por alguns, sua reputação de maldição parecia ser um aviso eficaz. Aqueles que cruzavam a estrada faziam-no com uma sensação de apreensão, respeitando a história e os relatos que falavam de horrores que iam além da realidade. Helena, a caminhoneira cujo desaparecimento desencadeou o ciclo de terror, e Lucas, com sua experiência aterrorizante, tornaram-se figuras lendárias na narrativa sombria da rodovia das sombras. Seus nomes eram lembrados como advertências para todos que se atreviam a cruzar o caminho de uma estrada que parecia ser um portal para o desconhecido. À noite, os ventos que varrem a rodovia continuam a carregar os ecos de gritos e sussurros, uma lembrança eterna de que, para aqueles que buscam entender os segredos sombrios da estrada, o custo pode ser mais alto do que se pode imaginar. A rodovia das sombras permanece um lugar onde o horror nunca desaparece completamente, e onde o mal, oculto nas sombras, está sempre à espreita, pronto para reclamar mais almas. Marta era uma caminhoneira experiente, conhecida por sua coragem e resistência. Ela havia enfrentado todas as condições possíveis nas estradas, desde tempestades violentas até a escuridão mais impenetrável. Mas nada a preparou para o que ela encontraria naquela noite, quando decidiu cruzar a rodovia da maldição, uma estrada rural que serpenteava por uma região conhecida por suas histórias sobrenaturais. Era uma noite de outono, e a neblina densa envolvia a rodovia como um manto fantasmagórico. Marta estava sozinha na cabine de seu caminhão, com o rádio tocando uma música suave para manter a mente ocupada enquanto dirigia. O relógio marcava 2 horas da manhã, e a estrada parecia ainda mais desolada do que o habitual. Foi quando ela viu a primeira aparição. Um brilho fraco e frio iluminou o caminho à frente. Marta pensou que era apenas um reflexo da lua, mas, ao se aproximar, viu a figura de uma mulher de cabelos longos e desgrenhados, vestida com um vestido branco rasgado.
A figura estava parada no meio da estrada, seus olhos vazios e opacos fixos em Marta. Marta pisou no freio com força, o caminhão se arrastando para uma parada brusca. O coração dela batia acelerado enquanto a figura desaparecia na neblina. Ela respirou fundo, tentando se convencer de que era apenas uma ilusão. Mas quando o caminhão retomou a marcha, a sensação de estar sendo observada não desapareceu. Pouco depois, uma sensação de frio intenso tomou conta da cabine. O termômetro do caminhão despencou e a respiração de Marta formou uma nuvem de vapor. A estrada, que antes parecia tranquila, agora parecia se esticar infinitamente, como se ela estivesse presa em um pesadelo interminável. De repente, as luzes do caminhão piscavam freneticamente e uma voz sussurrou através do rádio em um tom que Marta nunca ouvirá antes. Era um murmúrio baixo e distorcido, como se alguém estivesse falando diretamente em sua mente. As palavras eram incompreensíveis, mas a sensação de pavor era clara. Marta olhou pelo espelho retrovisor e viu uma sombra negra se movendo rapidamente atrás dela. Ela tentou acelerar, mas o caminhão parecia não responder. A estrada estava vazia, mas a sensação de presença era opressiva. Marta sentiu um pânico crescente quando começou a ver figuras se materializando ao longo da estrada. Aparições demoníacas com olhos brilhantes e bocas abertas em gritos silenciosos. A neblina se transformou em uma cortina de sombras que dançavam e se contorciam, como se quisessem engolir o caminhão inteiro. O medo era quase palpável quando ela viu uma enorme sombra se aproximando pela estrada. Era uma forma amorfa e grotesca, com garras afiadas e uma aura de maldade pura. Marta sentiu uma onda de desespero, como se a própria estrada estivesse viva e hostil. O caminhão, como se tivesse uma vontade própria, começou a se desviar para fora da estrada. Marta lutava para manter o controle, mas a força invisível parecia guiá-la para um destino desconhecido. Ela gritou por socorro, mas a voz dela parecia ser engolida pela escuridão. Finalmente, o caminhão parou abruptamente. Marta, tremendo, olhou pela janela e viu uma figura grotesca parada bem à frente. Era um demônio, com pele escura como carvão e olhos vermelhos brilhantes que pareciam penetrar em sua alma. A entidade se aproximou lentamente e Marta sentiu um terror profundo, como se sua vida estivesse prestes a acabar. Com o último grito de pavor, Marta ligou o caminhão e acelerou o máximo que podia, ignorando o controle do veículo e a presença demoníaca. A estrada parecia se estender para sempre, mas o caminhão finalmente atravessou uma linha imaginária. E o demônio desapareceu, assim como as figuras e a neblina. Quando Marta finalmente chegou ao posto de gasolina mais próximo, estava em estado de choque. Ela relatou sua experiência aos funcionários, que ouviram com uma mistura de ceticismo e medo. Muitos disseram que a rodovia da maldição era conhecida por suas aparições e que o que ela havia vivido não era incomum. Apesar de ter sobrevivido à noite aterrorizante, Marta nunca mais foi a mesma. A rodovia da maldição se tornou um lugar que ela evitava a todo custo, e as memórias daquela noite assombravam seus sonhos. A estrada continuava a ser um local temido, onde o mal se escondia nas sombras e onde aqueles que se aventuravam à noite enfrentavam horrores que desafiavam a explicação. Após o evento aterrorizante, Marta não conseguiu se recuperar completamente. Mesmo quando estava longe da rodovia da maldição, a sensação de ser observada a acompanhava. Ela evitava falar sobre o ocorrido, temendo que, ao mencionar o nome da estrada, atrairia a presença demoníaca novamente. Durante meses, Marta tentou voltar à sua rotina, mas os pesadelos se tornaram frequentes. Em seus sonhos, ela revivia a cena da estrada, sentindo a presença dos demônios, o frio intenso e os gritos silenciados que a assombravam. Em cada estrada solitária, em cada curva inesperada, ela esperava ver as figuras sinistras novamente. Certa noite, Marta estava dirigindo por uma estrada secundária em uma área rural, longe de qualquer civilização. O céu estava encoberto e a neblina começava a se formar novamente. Ela sentiu um calafrio,
como se estivesse sendo puxada para a mesma atmosfera opressiva da rodovia da maldição. Tentando ignorar seus medos, Marta aumentou a velocidade, mas a sensação de pavor não desapareceu. Foi então que ela viu algo familiar. Uma figura de mulher de cabelos desgrenhados, vestida com um vestido branco rasgado, apareceu na beira da estrada. Marta imediatamente reconheceu a aparição como uma das figuras que havia visto na rodovia da maldição. Seu coração disparou, e ela sentiu a mesma sensação de frio e desespero que a assaltou naquela noite terrível. Marta tentou evitar a figura, mas, para sua surpresa, a estrada parecia não ter fim. Cada vez que ela se aproximava da figura, a estrada parecia se esticar, como se estivesse sendo puxada para um espaço sem saída. As figuras demoníacas começaram a surgir novamente, dançando nas sombras, com olhos brilhantes e bocas abertas em gritos silenciosos. Desesperada, Marta começou a acelerar, tentando escapar do pesadelo. Mas, para seu horror, o caminhão parecia desacelerar por conta própria, como se estivesse sendo puxado por uma força invisível. Ela tentou controlar o volante, mas o caminhão se movia de forma errática, dirigindo-se para um precipício invisível. Foi então que a figura demoníaca de olhos vermelhos apareceu novamente na frente dela. O demônio estava ainda mais imponente, com uma aura de malevolência que fazia o ar ao redor parecer mais denso. Marta sentiu uma pressão insuportável, como se o próprio caminhão estivesse sendo esmagado. Com o último esforço, Marta conseguiu fazer o caminhão desviar para o lado da estrada, parando abruptamente em um terreno acidentado. Ela saiu do veículo, ofegante, e olhou ao redor. A neblina havia se dissipado, e a estrada estava vazia. Mas a sensação de presença maligna permanecia. Ela percebeu que estava em um local diferente, uma área que ela não reconhecia. O terreno ao seu redor estava coberto de cinzas e restos de árvores queimadas, como se um incêndio recente tivesse devastado a área. Marta começou a se perguntar se estava presa em algum tipo de limbo, um lugar entre o mundo dos vivos e o domínio demoníaco. Enquanto tentava se orientar e encontrar uma maneira de voltar para a estrada principal, Marta ouviu uma risada baixa e distorcida. A risada parecia ecoar das sombras ao seu redor, e uma sensação de desespero tomou conta dela. Ela sabia que a presença demoníaca não a havia abandonado. Ao contrário, parecia estar mais perto do que nunca. Com uma força renovada de desespero, Marta começou a andar, seguindo uma trilha que parecia levar para fora do terreno devastado. Finalmente, depois de horas de caminhada, ela encontrou uma estrada principal e pediu ajuda para um motorista que passava. O motorista, ao ouvir sua história, ficou cético, mas ofereceu uma carona até o posto de gasolina mais próximo. Marta nunca mais dirigiu à noite e evitou qualquer estrada rural desde aquele dia. O trauma que sofreu a marcou para sempre, e as aparições demoníacas na rodovia da maldição se tornaram um lembrete constante de que alguns lugares são melhor deixados intocados. A estrada, envolta em mistério e terror, continua a assombrar aqueles que se atrevem a cruzá-la, um local onde o mal parece esperar pacientemente por sua próxima vítima. Após o incidente na estrada devastada, Marta tentou reconstruir sua vida e voltar à normalidade. No entanto, as marcas daquele evento permaneciam gravadas em sua memória e na sua alma. Ela vivia com o medo constante de que a presença demoníaca a encontraria novamente, e seu sonho mais desesperado era nunca mais ter que enfrentar aquela entidade maligna. Um mês após o evento, Marta recebeu uma carta anônima. A carta estava escrita com uma caligrafia estranha e apresentava um tom ameaçador. A mensagem dizia: "Você não pode escapar da rodovia da maldição. O que foi visto lá não pode ser esquecido. O que foi despertado lá nunca a deixará em paz. Volte, e você encontrará o que procura." Marta ficou horrorizada e confusa. Ela não sabia se a carta era uma brincadeira cruel ou uma verdadeira ameaça. Mas a menção à rodovia da maldição a fez lembrar do terror que passou. Ela decidiu que precisava confrontar seus medos e buscar respostas.
O medo a impulsionou a tentar desvendar o mistério de uma vez por todas. Com o coração batendo forte e a mente repleta de pavor, Marta preparou-se para retornar à estrada onde tudo começou. Desta vez, ela foi acompanhada por um amigo próximo, Rafael, que havia insistido em ir com ela para oferecer apoio. Eles se dirigiram para a rodovia da Maldição, que ainda parecia fora dos mapas e desconhecida para a maioria das pessoas. A estrada estava, como Marta lembrava, deserta e envolta em uma neblina densa que parecia se tornar mais espessa à medida que se aproximavam. O clima era opressivo, e a sensação de estar sendo observada era esmagadora. Marta e Rafael dirigiram por algum tempo, tentando manter a calma, até que chegaram a uma bifurcação onde a estrada parecia se dividir em duas. Nesse ponto, Marta sentiu uma onda de pânico, mas também uma estranha sensação de que a resposta estava ali. Rafael a encorajou a seguir em frente, e eles escolheram uma das estradas, mais escura e menos visível. A estrada parecia conduzi-los para um lugar ainda mais isolado. De repente, o caminhão parou de forma abrupta, e um som estrondoso ecoou pelo ar. O motor falhou, e a luz dos faróis começou a piscar intermitentemente. Marta e Rafael saíram do veículo e foram confrontados com uma visão que parecia saída de um pesadelo. A estrada estava agora coberta por um nevoeiro negro e espesso, e as sombras se moviam de maneira estranha. As figuras demoníacas que Marta havia visto anteriormente começaram a se manifestar novamente. Elas apareciam nas sombras e se moviam de maneira errática, seus olhos brilhando com uma luz sinistra. O ar estava impregnado com um cheiro de enxofre e decomposição. Marta sentiu uma presença gelada atrás dela e se virou para ver uma figura mais imponente do que qualquer uma que ela tivesse visto antes. O demônio estava de pé na estrada, mais alto e mais ameaçador, com uma aura de poder e maldade. Seus olhos eram negros como breu, e suas garras pareciam se esticar em direção a ela. Rafael, paralisado pelo terror, tentou ligar o caminhão, mas o veículo continuava falhando. O demônio começou a avançar em direção a eles, e a sensação de desespero tomou conta de Marta. Ela se lembrou das palavras da carta e sentiu que, de alguma forma, o demônio estava atrás dela. Com coragem renovada, Marta se preparou para enfrentar o demônio. Ela se lembrou das orações e rituais que havia aprendido em sua busca por respostas e começou a recitá-los em voz alta. Rafael, ainda em estado de choque, a acompanhou. O demônio hesitou e fez uma expressão de fúria. A estrada parecia começar a se desintegrar ao redor deles, e o nevoeiro negro se dissipava lentamente. O demônio rugiu com uma força sobrenatural, e as sombras ao seu redor começaram a se desvanecer. Finalmente, com um grito ensurdecedor, o demônio desapareceu, e a estrada voltou ao seu estado normal. O caminhão começou a funcionar novamente, e Marta e Rafael conseguiram voltar para casa. A experiência deixou marcas profundas em Marta. Embora o demônio tenha desaparecido, ela sabia que o terror e o horror da rodovia da Maldição nunca seriam completamente esquecidos. Ela continuou a viver com uma sensação de vigilância constante, sabendo que a estrada maldita e suas aparições demoníacas estavam sempre à espreita, esperando pela próxima vítima. O relato de Marta se tornou uma lenda local, e a rodovia da Maldição foi marcada como um lugar a ser evitado. As histórias das aparições demoníacas e do medo que a estrada incita continuam a assombrar aqueles que se atrevem a cruzá-la. Após o encontro com o demônio, Marta tentou retomar sua vida com a esperança de que a experiência fosse um pesadelo distante. No entanto, o peso do que vivenciou não desapareceu. Ela sentia uma constante sensação de estar sendo observada, como se a entidade que encontrou na rodovia da Maldição ainda estivesse presente em algum lugar, esperando o momento certo para se manifestar novamente. Alguns meses após o confronto, Marta começou a notar mudanças em sua vida. A primeira coisa que a perturbou foi a série de pesadelos cada vez mais vívidos que a assombravam todas as noites. Esses pesadelos não eram apenas visões do demônio, mas também de outras criaturas e entidades sinistras, sempre relacionadas com a rodovia da Maldição. Em um desses sonhos,
Ela viu a estrada transformada em um cenário infernal, com fogo e desespero por todos os lados. Os gritos ecoavam em seus ouvidos, e as sombras dançavam em uma macabra coreografia de horror. Além disso, Marta começou a perceber estranhas ocorrências em sua casa. Objetos mudavam de lugar sem explicação, sons de passos eram ouvidos em horários inusitados, e a sensação de frio inexplicável parecia se manifestar em momentos de tensão. Ela tentou racionalizar essas ocorrências, mas a crescente sensação de opressão e medo tornou impossível ignorar que algo estava errado. Determinada a encontrar respostas, Marta procurou ajuda de especialistas em fenômenos paranormais. Ela entrou em contato com um grupo de investigadores de fenômenos sobrenaturais que tinha uma reputação sólida. O grupo, composto por um médium, um historiador e um especialista em rituais, concordou em ajudá-la a explorar o que realmente estava acontecendo com ela. Quando o grupo chegou à casa de Marta, realizaram uma série de investigações e testes para determinar a presença de entidades malignas. O médium imediatamente sentiu uma presença pesada e negativa, algo que parecia estar profundamente enraizado na própria casa de Marta. Durante uma sessão de comunicação com o além, o médium entrou em transe e revelou que uma força antiga e poderosa estava ligando a rodovia da maldição à sua residência. O historiador descobriu registros de uma antiga lenda sobre uma estrada amaldiçoada onde pactos demoníacos eram feitos para obter riqueza e poder, e que as almas das vítimas eram condenadas a vagar eternamente entre os mundos. Segundo a lenda, aqueles que desrespeitassem a maldição seriam perseguidos por demônios que buscavam coletar suas almas. O especialista em rituais preparou uma série de cerimônias para tentar purificar a casa de Marta e remover a influência do demônio. Durante o ritual, a atmosfera na casa se tornou quase insuportável. O médium relatou ver visões de figuras demoníacas se manifestando ao redor da casa e sentiu uma intensa batalha espiritual ocorrendo. O grupo teve que lutar contra as forças malignas que tentavam interromper o ritual. A situação chegou a um ponto crítico quando a entidade demoníaca principal apareceu em uma forma materializada na sala de estar. Era a mesma figura que Marta havia encontrado na estrada. Imensa, envolta em chamas negras e com olhos que refletiam a pura essência do inferno. A entidade parecia enfurecida e disposta a retaliar com uma violência sobrenatural. O médium e o especialista em rituais intensificaram seus esforços, recitando cânticos e realizando gestos poderosos para conter o demônio. Finalmente, com uma última invocação e uma explosão de luz sagrada, o demônio foi expulso da casa e a atmosfera pesada começou a se dissipar. Embora o ritual tivesse terminado, Marta sabia que o custo do confronto com o demônio não era apenas físico, mas também emocional e psicológico. Ela ainda lutava para recuperar a sensação de normalidade e se sentir segura. O grupo de especialistas recomendou que ela se mudasse para um novo local e tomasse medidas para proteger sua nova casa de qualquer influência sobrenatural. A rodovia da maldição foi marcada como um local de grande perigo e evitado por muitos. As histórias sobre o que aconteceu com Marta e o que ela enfrentou se tornaram parte do folclore local, um aviso sombrio sobre os perigos de desafiar forças além da compreensão humana. Marta seguiu em frente com sua vida, mas nunca foi capaz de se livrar completamente das cicatrizes deixadas pela rodovia da maldição. Seus pesadelos diminuíram com o tempo, mas ela sabia que o terror daquela estrada e a presença demoníaca que a assombrava seriam sempre uma parte de sua história. Ela continua a viver com a consciência de que o mal não está restrito a lendas e histórias, mas que pode se manifestar de maneiras horríveis e reais. Após o exorcismo e a intensa batalha espiritual que Marta enfrentou, a vida dela começou a retomar um semblante de normalidade. A mudança para uma nova casa trouxe uma sensação de alívio, mas as memórias da rodovia da maldição e do confronto com o demônio nunca a abandonaram por completo. Ela se dedicou a reconstruir sua vida, mantendo-se distante de qualquer referência à estrada amaldiçoada e aos eventos que ocorreram. Marta tomou a decisão de compartilhar sua experiência apenas com pessoas próximas e confiáveis, preservando o segredo do terror que vivenciou para evitar o estigma e a incredulidade de quem não compreendia a realidade do sobrenatural.
O medo e o trauma a levaram a buscar ajuda profissional para lidar com o impacto psicológico e emocional do que passou. Com o tempo, Marta conseguiu encontrar uma nova perspectiva na vida. Ela se envolveu em atividades que ajudavam a lidar com o estresse e o medo, como meditação e terapia. Embora a estrada amaldiçoada nunca tenha sido esquecida, ela se esforçou para seguir em frente, buscando um equilíbrio emocional e uma sensação de paz. A rodovia da maldição permaneceu como um aviso sombrio para os caminhoneiros e viajantes da região. Histórias sobre aparições demoníacas e eventos inexplicáveis continuaram a circular, alimentando o mistério e o medo em torno do local. Muitos evitavam a estrada, temendo as lendas que pairavam sobre ela como uma sombra sinistra. Para Marta, o que começou como uma experiência aterrorizante se transformou em uma lição sobre os perigos de desafiar o desconhecido e o poder das forças além da compreensão humana. Ela se tornou uma defensora da conscientização sobre os fenômenos paranormais e ofereceu apoio a outras pessoas que passaram por experiências semelhantes, ajudando-as a encontrar a coragem para enfrentar seus próprios medos. A história de Marta e a rodovia da maldição permanecem como um lembrete sombrio e inquietante de que algumas forças não devem ser desafiadas e que o terror pode se manifestar de maneiras muito reais e aterrorizantes. O mal que ela encontrou nunca desapareceu completamente, mas sua força para superar e sua determinação em buscar a paz mostraram a capacidade do espírito humano para resistir e se reerguer mesmo diante do horror mais profundo. Lucille, uma caminhoneira trans conhecida por sua coragem e determinação, havia conquistado respeito entre os colegas de profissão. Sua jornada nas estradas era marcada pela dedicação ao trabalho e pelo desejo de explorar cada canto do país. No entanto, sua vida tomou um rumo sombrio quando ela se deparou com uma estrada conhecida apenas como a Estrada dos Pesadelos. Era uma noite chuvosa e Lucille estava dirigindo sua caminhonete em uma rota pouco frequentada, tentando cumprir um prazo apertado. A estrada, envolta em névoa espessa e sombras, parecia mais deserta do que o habitual. Apesar de sua experiência, Lucille sentiu um calafrio percorrer sua espinha, uma sensação de desconforto que não conseguia ignorar. Enquanto dirigia, percebeu que a visibilidade estava se tornando cada vez mais precária. As luzes dos faróis iluminavam apenas a escuridão densa e a chuva forte fazia o asfalto brilhar com um brilho sobrenatural. Foi quando ela avistou uma figura à beira da estrada. Era uma silhueta pálida, com uma forma indistinta e olhos brilhando na escuridão. Lucille freou bruscamente e os pneus da caminhonete cantaram no asfalto molhado. O ser à beira da estrada parecia flutuar, suas roupas se movendo como se fossem feitas de sombras. Ela estremeceu ao ver o rosto daquela entidade, uma mistura grotesca de carne e fendas profundas onde os olhos deveriam estar. Desconcertada, Lucille tentou ignorar a aparição e continuar seu caminho, mas logo percebeu que o cenário ao seu redor havia mudado. A estrada parecia ter se transformado em um túnel escuro, e os sons do mundo exterior haviam desaparecido. O rádio da caminhonete começou a emitir estática e murmúrios inaudíveis, aumentando sua sensação de pânico. Então, as luzes da caminhonete começaram a piscar e a temperatura no interior do veículo despencou. Lucille ouviu sussurros distantes, como se várias vozes estivessem conversando em um tom baixo e ameaçador. Seus olhos se voltaram para o retrovisor e, para seu horror, viu uma figura demoníaca se aproximando rapidamente. A entidade tinha uma pele escura como carvão e um par de chifres retorcidos. Seus olhos brilhavam com uma luz vermelha e infernal. O terror a invadiu enquanto a figura parecia se materializar dentro da caminhonete, como se estivesse atravessando o espaço entre a realidade e o pesadelo. Lucille tentou acelerar, mas o veículo parecia estar preso em um pesadelo congelado, sem conseguir se mover. O demônio começou a murmurar palavras em uma língua que ela não compreendia, mas que carregava uma sensação clara de malícia e ameaça. Com a coragem que lhe restava, Lucille lutou contra o pânico e começou a recitar palavras de proteção que conhecia. Em meio ao caos, o demônio pareceu hesitar, como se a força de suas palavras fosse uma barreira contra o mal. A figura demoníaca se contorcia e estremeceu, mas não desapareceu completamente.
De repente, a caminhonete foi envolta por uma onda de calor e luz. Lucille sentiu uma força invisível empurrando-a para frente e a estrada voltou ao seu estado normal. O túnel escuro desapareceu e a estrada voltou a ser visível, com as luzes dos faróis iluminando a noite chuvosa. Exausta e aterrorizada, Lucille acelerou e dirigiu a estrada dos pesadelos para trás. Ela nunca parou para verificar se o demônio a havia seguido ou se a estrada estava realmente livre de qualquer influência maligna. Ela sabia que o mal que encontrou naquela noite era algo que não podia ser explicado facilmente e que a estrada carregava uma presença sombria que nunca deveria ter sido desafiada. Com o tempo, Lucille começou a contar sua história apenas para aqueles que acreditavam nas forças sobrenaturais. Ela se tornou uma voz para os caminhoneiros que enfrentaram experiências similares e ofereceu apoio e orientação para aqueles que também encontraram o terror nas estradas. A Estrada dos Pesadelos permaneceu como um aviso sombrio, um lugar onde o mal se manifestava e onde muitos evitavam passar a noite. Lucille continuou sua jornada, mas sempre lembrava da noite em que enfrentou o inferno e sobreviveu, com a esperança de que suas experiências pudessem servir como um alerta para outros e como uma prova de que até mesmo nas piores situações, a força interior e a coragem podem prevalecer. A experiência de Lucille na Estrada dos Pesadelos deixou marcas profundas em sua vida e em sua percepção da realidade. A cada viagem, a estrada parecia assombrá-la, mas ela continuava a enfrentar seus medos com uma determinação silenciosa. No entanto, a lembrança daquela noite nunca a abandonou completamente. Após o incidente, Lucille começou a notar mudanças sutis, porém inquietantes, em sua vida cotidiana. Sempre que passava por áreas remotas, sentia uma presença inquietante, como se estivesse sendo observada por olhos invisíveis. A sensação de ser observada era especialmente intensa durante a noite, quando as sombras pareciam se esticar e se contorcer de maneira anormal. Uma noite, enquanto dirigia por uma rota conhecida, o rádio da caminhonete começou a emitir uma estática perturbadora. Lucille, acostumada com o rádio tocando músicas ou notícias, achou estranho quando a estática foi substituída por uma voz baixa e rasgada. A voz sussurrava palavras ininteligíveis, mas com uma tonalidade que fazia o sangue de Lucille congelar. Era como se a própria noite estivesse falando com ela. Ela tentou mudar a estação, mas o rádio não respondia. A voz continuava a murmurar, tornando-se cada vez mais clara e ameaçadora. Lucille teve que parar a caminhonete em um posto de gasolina deserto. Ao sair do veículo, viu que a estrada estava deserta e envolta em uma névoa espessa. O silêncio ao redor era opressivo, e a sensação de ser observada estava mais forte do que nunca. Foi então que ela viu algo que a fez tremer de medo. Em um canto iluminado fraca e intermitentemente pelas luzes do posto, havia uma figura indistinta, semelhante àquela que havia encontrado na Estrada dos Pesadelos. A figura estava parada, imóvel, com um brilho sombrio emanando de suas sombras. Lucille sabia que não era uma mera coincidência. O mal que encontrou naquela estrada estava de volta. Determinada a confrontar a entidade de uma vez por todas, Lucille fez uma pesquisa mais profunda sobre as forças sobrenaturais e as lendas relacionadas à Estrada dos Pesadelos. Ela descobriu que a estrada tinha uma reputação de ser um local de pactos demoníacos e eventos inexplicáveis. Relatos antigos mencionavam que a estrada havia sido construída sobre um antigo campo de batalha, onde rituais macabros eram realizados. Na próxima noite em que teve que passar pela Estrada dos Pesadelos, Lucille preparou-se com todo o cuidado. Armou-se com amuletos, recitou preces protetoras e carregou consigo um pequeno altar com velas e símbolos de proteção. Sabia que precisava enfrentar a entidade que havia assombrado, talvez resolver o enigma que envolvia a estrada. Enquanto dirigia pela estrada, a névoa começou a se formar novamente, e o clima ficou estranhamente frio. As sombras ao redor pareciam se mover de forma indecifrável, e a voz no rádio voltou a sussurrar, agora mais clara do que nunca. Lucille manteve a calma e dirigiu com foco, ignorando o medo crescente.
Quando ela finalmente chegou ao ponto em que a figura demoníaca havia aparecido na primeira vez, parou a caminhonete e acendeu as velas do altar. Começou a recitar as preces que havia aprendido e, ao fazer isso, a atmosfera ao redor pareceu mudar. A névoa se dissipou e a sensação opressiva de ser observada desapareceu. Foi então que a figura demoníaca apareceu novamente, mas desta vez parecia diferente. Ela estava menos ameaçadora, quase como se estivesse confusa ou enfraquecida. Lucille continuou com suas preces e rituais, e a entidade começou a recuar, como se estivesse sendo repelida por uma força que não podia compreender. Quando a última vela se apagou e o ritual terminou, a figura demoníaca desapareceu completamente. Lucille sentiu uma onda de alívio e uma sensação de paz que não experimentava desde a noite terrível na Estrada dos Pesadelos. Ela sabia que, embora o mal tivesse sido contido por agora, a estrada ainda carregava uma carga de escuridão. Ela continuou suas viagens, mas sempre que passava por áreas semelhantes, mantinha suas precauções e continuava a usar os amuletos e preces que havia aprendido. A Estrada dos Pesadelos tornou-se uma lenda entre os caminhoneiros, um aviso sobre as forças que podem se manifestar nas sombras da noite. Lucille, agora uma sobrevivente de um encontro com o inferno, usava sua experiência para alertar outros sobre os perigos que podem se esconder nas estradas solitárias e esquecidas. A estrada ainda mantém seus segredos e seu terror, e Lucille sabe que a batalha com o mal pode nunca realmente terminar. No entanto, sua coragem e determinação continuam a brilhar como uma luz na escuridão, lembrando a todos que, mesmo nos momentos mais sombrios, há esperança e força dentro de nós para enfrentar o que quer que nos assombre. Lucille tentou retomar sua rotina de trabalho com normalidade, mas a experiência na Estrada dos Pesadelos a marcou para sempre. A sensação de que algo estava sempre à espreita nunca a abandonou completamente. Ela se tornou mais cautelosa, evitando rotas que passassem por áreas isoladas e com pouca iluminação. No entanto, a estrada ainda parecia ter uma influência persistente sobre ela. Um mês após o ritual, Lucille recebeu uma ligação perturbadora. Era um caminhoneiro chamado Marco, um colega da estrada que havia ouvido sobre sua experiência. Marco estava desesperado e queria compartilhar algo com ela. Ele relatou que, enquanto dirigia em uma área conhecida por ser mal assombrada, havia visto uma figura familiar, uma silhueta escura que se assemelhava àquela que Lucille havia descrito. A diferença era que a entidade parecia estar mais agressiva e inquietante. Intrigada e preocupada, Lucille decidiu se encontrar com Marco. Ele estava visivelmente abalado e revelou que havia começado a sofrer pesadelos recorrentes. Em seus sonhos, a figura demoníaca estava sempre presente, sussurrando palavras de ódio e prometendo vingança. Marco descreveu como a entidade parecia estar em constante movimento, como se estivesse tentando escapar de algo ou alguém. Juntos, Lucille e Marco decidiram investigar a área onde ele havia visto a entidade. Quando chegaram ao local, encontraram um antigo campo de caminhões abandonados, coberto por uma densa névoa que parecia se mover por conta própria. As sombras projetadas pelas luzes dos faróis pareciam dançar e se contorcer de maneira sobrenatural. Enquanto exploravam a área, Lucille e Marco encontraram uma série de símbolos estranhos gravados no chão e nas paredes dos caminhões. Pareciam antigos símbolos de proteção ou rituais, mas estavam em ruínas e cobertos de sujeira. Lucille reconheceu alguns dos símbolos como aqueles usados em rituais demoníacos que ela havia estudado. A presença desses símbolos indicava que a área tinha uma história de atividades ocultas. À medida que a noite avançava, a sensação de presença se intensificou. A névoa se tornou mais espessa e parecia absorver a luz dos faróis. Lucille e Marco ouviram murmúrios indecifráveis e risos sinistros ecoando ao redor. Eles tentaram manter a calma e realizaram uma rápida investigação dos símbolos, tentando descobrir seu propósito e como poderiam estar ligados à entidade demoníaca. No momento em que decidiram se afastar da área, Marco foi surpreendido por uma visão aterrorizante. A entidade demoníaca apareceu novamente, desta vez com uma forma mais definida e ameaçadora.
Seus olhos brilhavam com uma intensidade infernal e sua presença parecia irradiar uma força opressiva. Lucille e Marco sentiram uma onda de medo esmagadora e tiveram que lutar contra a paralisia que parecia tentar dominá-los. Lucille, lembrando-se do que havia aprendido, começou a recitar um encantamento protetor em voz alta. A entidade se afastou momentaneamente, mas não antes de lançar um último olhar cheio de ódio. A névoa começou a se dissipar e as sombras recuaram, mas a sensação de mal persistia. Após a experiência, Lucille e Marco fizeram uma última investigação sobre a história da área e descobriram que o campo de caminhões havia sido local de rituais antigos realizados por cultos que adoravam entidades malignas. Os símbolos que haviam encontrado eram usados para invocar e controlar forças demoníacas, e parecia que a entidade havia sido atraída para a área por esses antigos rituais. Com a ajuda de especialistas em ocultismo e historiadores locais, Lucille e Marco conseguiram realizar um ritual final para banir a entidade da área. A investigação revelou que a estrada e suas redondezas haviam sido palco de eventos sombrios por décadas, e a presença do mal parecia estar ligada a rituais não resolvidos e pactos antigos. Lucille e Marco conseguiram restaurar um pouco de paz à área, mas sabiam que a estrada ainda carregava um peso de escuridão e mistério. Embora a entidade demoníaca parecesse ter sido banida, a estrada continuava a ser um local de advertência para todos que passavam por ela. A experiência deixou marcas profundas em suas vidas e eles continuaram a compartilhar suas histórias para alertar outros sobre os perigos que podem se esconder nas sombras. Lucille, agora mais experiente e consciente do mal que pode se manifestar nas estradas, tornou-se uma defensora de medidas de proteção e alertas para caminhoneiros e viajantes. Ela sabia que, embora a batalha tivesse sido vencida, a estrada sempre teria seu lugar como um lembrete do que pode surgir quando lidamos com forças que estão além da nossa compreensão. O terror e o horror da Estrada dos Pesadelos se tornaram uma parte permanente da vida de Lucille, mas sua coragem e determinação em enfrentar o mal e proteger os outros eram um testemunho de sua força interior. Mesmo em meio às sombras, ela encontrou uma maneira de trazer luz e esperança para aqueles que enfrentam o desconhecido. Após o ritual final e o banimento da entidade demoníaca, Lucille e Marco voltaram para suas rotinas, mas suas vidas jamais foram as mesmas. A estrada, agora marcada por um estranho silêncio, parecia respirar uma paz ilusória. Mas Lucille sabia que o mal nunca desapareceria completamente. Ambos continuaram suas carreiras como caminhoneiros, mas com uma nova perspectiva sobre os perigos ocultos nas estradas. Lucille passou a compartilhar suas experiências com outros caminhoneiros, alertando sobre os sinais de atividades sobrenaturais e a importância de estar sempre vigilante. Marco, por sua vez, se dedicou a estudar ocultismo e proteção, comprometido a ajudar outros a evitar os horrores que enfrentou. A estrada, agora um lembrete constante das forças que desafiam a compreensão humana, continuou a ser um lugar de mistério e medo. Lucille e Marco se tornaram guardiões de suas histórias, compartilhando-as em palestras e encontros para garantir que o terror que enfrentaram não fosse em vão. O que Lucille e Marco aprenderam foi que o mal muitas vezes se esconde onde menos se espera, e que a coragem de enfrentar o desconhecido pode fazer toda a diferença. A estrada, com seu passado sombrio e seus mistérios não resolvidos, continua a ser um lugar que desafia os limites da compreensão humana. O relato de Lucille, agora um conto de advertência para todos que cruzam os caminhos escuros, serve como um lembrete de que, mesmo nas sombras mais profundas, a luz da coragem e da esperança pode brilhar, guiando aqueles que enfrentam o terror e o horror com determinação e força. Assim, o legado das sombras permanece, um testemunho do poder do desconhecido e da coragem necessária para enfrentá-lo. Lucille e Marco, em suas jornadas, continuam a honrar a memória daqueles que enfrentaram o mal e a garantir que suas histórias não sejam esquecidas, mas lembradas como um farol para aqueles que ainda buscam entender o que se esconde nas estradas da escuridão.